Boa noite, bem-vindos ao My News. Estamos conectados com vocês e com Maimara, Maicaio, nosso convidado Paulo Vasconcelos, marqueteiro, guru eleitoral, mineiro. Paulo fez as campanhas de Aécio Neves e Henrique Meirelles, entre outros, e hoje está na campanha do governador Cláudio Castro, do Rio. E nosso convidado surpresa, Gabriel Azevedo, mineiro, também conhecido como vereador sueco. Ele terminou mais um curso aqui, esse camarada vive estudando, ele vai nos contar como aprendeu a forma do Brasil deixar de ser jeca e atrasado. Manhattan Connection, no My News. Vamos começar? Longe, lá pela Ucrânia. Ô Caio, para onde está indo esta guerra? Mas, Lucas, de acordo com os inimigos do Putin, essa guerra agora vai para o leste da Ucrânia. Vai ser uma guerra meia bomba, literalmente, porque ele não conseguiu conquistar o país inteiro como ele previa, Kiev. Então vai se concentrar no leste, tentar consolidar metade da Ucrânia para a Rússia, como se fosse uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Um conflito prolongado, e segundo os inimigos do Putin, tem até data para isso. Ele vai fazer isso até o dia 9 de maio, que é o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, para anunciar essa vitória na Praça Vermelha. Esse é o plano de acordo com os inimigos, e já começou inclusive um novo êxodo da população do leste, com medo de atrocidades como as que ocorreram no resto do país. O Putin é um péssimo estrategista, mas ele sempre nos reserva surpresas táticas. Então vamos ver. Mas veja que bizarrice. Ainda há 18 mil ucranianos por dia saindo com medo dos russos. Saindo do país, né? Saindo do país. 9 mil estão voltando por dois motivos. Eles querem viver na Ucrânia, a vida deles era na Ucrânia. Vida de refugiado é complicada. O refugiado vai para a Tchecoslováquia, leva professor ou professora, não fala tcheco, então não pode trabalhar na Tchecoslováquia. Então, e também os maridos, porque os maridos não puderam sair, a menos que eles tivessem mais de 60 anos. Então, há essa volta para a Ucrânia correndo o risco, embora a ameaça do Putin esteja lá. Agora, como é que o Putin tem 83% de aprovação? Explica isso. Ele tem, isso é literal, porque isso aqui é uma pesquisa do último instituto independente que tem na Rússia, você pode confiar. Ele tem, porque são 22 anos de ditadura, ele sempre teve uma mensagem de lei, de ordem, nacionalismo, então ele consegue, especialmente numa guerra. Mas isso não é importante mais nessa altura do campeonato, porque se vierem sanções mais duras e se os sacos mortuários, soldados voltarem, ele pode perder muito apoio, mas para ele é irrelevante. Hoje é um regime totalitário na Rússia. A coisa mais grave que ele fez, que vai impedir o ressurgimento de uma Rússia melhor, é que ele está esmagando a sociedade civil. Você falou semana passada do pessoal de tecnologia, dos hackers que estão indo embora da Rússia. Está tendo uma fuga de cérebros da Rússia. A elite intelectual, acadêmica, artística está indo embora da Rússia. Não tem mais sociedade civil na Rússia. Isso é gravíssimo. Então, a única maneira de acabar com o Putin, ele vai criar uma ditadura, vai ser uma revolução interna, que vai demorar muito tempo, ou uma derrota militar. Mara, depois das fotos, dessas imagens, que de um jeito ou de outro, até os russos também devem ter visto isso, a Europa vai ter peito para cortar o gás, falando em sanções? Não é só peito, né, Lucas? Ela pode fazer isso porque é um player importante. A Rússia é um player importante nesse mercado de energia. É responsável por 40%, se eu não me engano, né, Caio? Do gás. Da Europa. E aí, como é que você vai achar outros fornecedores? Eles estão trabalhando nisso, inclusive de energia alternativa, enfim. Mas isso demora. Não é fácil, não é rápido, exatamente. Porque a curto prazo, como a tua arma para destruir o inimigo não pode ser autodestrutiva. Exatamente. Agora, uma estatística só. Desde o começo da guerra, a Rússia arrecadou 30 bilhões de euros fazendo vendas para a Europa. E a Europa só deu 1 bilhão de euros em armas para os ucranianos. Então isso sustenta a guerra do Putin. Eles estão pagando em euro ou estão
Estão pagando em rublos. Não, o equivalente. Eu tô dizendo, em euros, porque essa que é a questão. É o gás, isso que os próprios europeus estão financiando a guerra do Putin. Isso é um fato. Então, olha aqui, tem recessão à vista. Aqui nos Estados Unidos, é só ou é uma recessão no mundo inteiro? É uma recessão que pode se alastrar, e principalmente por conta desse cenário que você acabou de traçar aí, né? Quer dizer, toda essa questão geopolítica que envolve inflação, envolve aumento de preço, o aumento de preços de energia, que é uma matéria, que é o início da produção. Ela vai contaminar vários países. Já contaminou? Já contaminou. E isso daí, quer dizer, você vê que essa guerra, ela é impressionante como a questão econômica, ela tem um papel, em todas, mas enfim, nessa guerra ela tem um papel, é uma arma. Porque o mundo está muito mais globalizado do que antes. E agora, então, todo mundo vai sentir. Fornecedores, trigo não, o Brasil essenciais. não, trigo, E pouca gente comenta dessa troika que tem a crise de energia na Europa, recessão americana, o terceiro fator, que é Covid na China. Que a China está sofrendo agora, de forma retardada, o impacto do Covid. O Covid chegou agora na China, eles conseguiram abafar no começo e agora está em larga escala e prejudicando a economia. Esse é um outro ponto. Essa guerra tem uma pandemia junto. Daqui a pouco nós vamos falar de eleição, mas antes disso eu quero uma resposta muito curta. A China e a Rússia estão dormindo juntos, escondidos? Olha, não, o seu Xi Jinping e o seu Vladimir dormem juntos. O problema é que o seu Xi Jinping não dá tudo que o seu Vladimir está pedindo. Pode muito trair, Vladimir. muito da boca para fora, por enquanto. Ficando em metáforas sexuais. Quem está sendo traído nessa transa de China e Rússia? Por incrível que pareça, é o seu Vladimir. Porque o seu Xi Jinping não está dando o que ele queria. Ele quer mais ajuda econômica, mais armas. Está muito da boca para fora. E o seu Xi Jinping também está flertando com outros, né? Claro. Bate aqui porque a gente botou no tempo certinho. É uma suruba gostou? geopolítica impressionante. No tempo, Isso no aí, tempo. suruba geopolítica no mundo. Olha que eu né? gostei que vocês encurtaram o tempo, vocês estão aprendendo esse troço. Olha aqui, tem eleição na França nesse domingo, né? Alguém está traindo, quem está sendo traído? Agora o Macron quer um segundo mandato. Por que você está assustado? Mais do que assustado, eu vou usar um termo de finesse francês. Eu estou em cagacê. Por que eu estou em cagacê? Tem pesquisa mostrando que a dona Marine Le Pen... Cagacê? Em cagacê. Estou em cagacê. Francês, você não fala francês. Balancê, cagacê. Estou em cagacê. Estou em cagacê. A dona Marine tem pesquisa mostrando que ela derrota o Macron no segundo turno. O primeiro turno agora é domingo, o segundo turno é dia 24. Os dois vão. E por quê? Enquanto o seu Macron está preocupado, com razão, em tentar evitar uma terceira guerra mundial e derrotar o Putin, a dona Marine Le Pen, a madame, está lá na rua fazendo campanha. Ela é de extrema-direita, tem as causas normais de extrema-direita, causas identitárias, imigração, mais o que ela fala do assunto que mais aflige os franceses, custo de vida. Que é o que você colocou no começo. Então, isso aumenta a chance. Incrível, isso no mundo inteiro. Quem está em terceiro lugar nas pesquisas, Mélenchon, que é da extrema esquerda, é o PSOL. Se você mostra o eleitor do PSOL, na França, no segundo turno ele racha, imagine, entre a Marine Le Pen de extrema direita e o Macron que é centrista. Então, nós estamos naquele território perigoso que lembra duas situações que se nos deixou em cagacê. Brexit e eleição do Trump contra a Hillary. Pode ser uma grande surpresa. Acho que não. Acho que não, mas está ali. Você está assustando. Eu estou em cagacê. Não. Olha aqui, muita gente, quando eu fui para a Ucrânia, as pessoas, por que você vai fazer na Ucrânia nessa idade, cara? Está no lugar errado. E agora estão me ligando, voltei vivo. Eu não tive ameaça de morte nenhuma vez em minha vida. O que foi engraçado, nós chegamos na hora que as bombas estavam caindo, quer dizer, chegamos 2 horas antes, a gente estava na estrada de ferro, no trem, as bombas caíram, a gente achou, bom, chegamos atrasadinho, mas na hora de pegar a ação.
e saímos cedo para ver a parte destruída. Não dava o menor ibope. Tinham 7 gatos pingados lá, querendo ver a parte destruída do exército, não deixava. Aí fomos para o lugar das bombas, mesma coisa. A cidade estava numa tranquilidade, Lviv. Não sei se é porque eles se acostumaram, porque a única coisa que a gente ouvia sirenes. E depois da segunda ou terceira sirene não acontecia nada, eu aderia ao movimento que não vai acontecer coisa nenhuma. Então... Deixou a nossa diretora, nossa produtora e o nosso cinegrafista de cabelo em pé lá, porque o Lucas não obedece a sirene. Sirene era um saco. Agora, Lviv é um dos lugares mais tranquilos, mesmo nessa guerra. Para mim é um certo mistério. Como é que eles acostumaram que o Putin não vai julgar, não vai dar mais um teco neles. Não vamos esquecer que a Ucrânia, a gente esqueceu, eles estavam em guerra desde 2014. A guerra não começou no mês passado. Não ali mas não, o país está em guerra. Mas aquela região ela não é mais ou menos protegida por conta de ser fronteira com a Polônia? Não, eu acho que ela escapa porque eles precisam deixar um lugar para a população sair. E Lviv talvez tenha a maior rede ferroviária da Ucrânia, uma das maiores da Europa. Todas as trens vão para... E a região da mais forte identidade ucraniana, sempre foi. Enquanto o leste do país, que agora o Putin quer se apossar, é a região de população culturalmente mais próxima da Rússia, que fala russo. Então, ali sempre teve o litígio. Mas a Lviv não, ninguém questiona que ali... Quem perdeu o controle do tempo fui eu aqui, eu não vi o relógio. Está perdoado. Não, mas eu não sei quanto tempo a gente tem. O que eu quero mostrar é o seguinte: em Lviv, a gente fala, pô, tem guerra, as pessoas estão voltando. Olha aqui em Nova York. Nova York, 59% da população quer ir embora, com medo de violência, com medo de tiro. 41% acham que vão viver melhor aqui do que fora daqui. E eu assustei a Mara esses dias, para tomar cuidado no metrô. Foi verdade. Criei uma neura na mão, para ela ficar ligadona no metrô, não ficar relaxada no metrô. E agora nós vamos para o segundo bloco. Manhattan Connection, no My News. Estamos de volta com mais eleições e um convidado envolvido com o governador do Rio, Cláudio Castro, e como consultor do Sérgio Moro, que não sabemos ainda para onde ele vem. Bem-vindo, Paulo, que além de tudo é um querido e velho amigo. Você deu uma entrevista de página inteira no Globo sobre a vaidade da terceira via, que é como sendo o grande problema da terceira via. É vaidade? Obrigado pela sua vinda aqui. Tudo é vaidade, né, Lucas? Estar aqui no Manhattan é pura vaidade. Obrigado, Mara, obrigado, Caio, obrigado, querido Lucas. Sim, a mudança da legislação eleitoral fez com que a democracia ficasse na mão dos donos de partido. E o que eles querem fazer é bancada, eles querem fundo eleitoral. Ninguém está preocupado em fazer presidente. A polarização do Brasil não é natural. É a ausência de interesse dos grandes partidos se envolverem nisso. Se você voltar no tempo e lembrar da primeira eleição pós-redemocratização, nós tivemos 8 candidatos à presidência da República, de Ulisses Guimarães a Fernando Collor, né, de Aureliano Chaves a Fife Domingos. Hoje não tem ninguém. Você entra na conversa com o Paulo, por favor. Eu vou entrar. Ô Paulo, a gente ficou com inveja da sua entrevista no Globo. Quando a gente viu ali, eu mandei pro Lucas cedo, eu falei, é teu amigo, não é teu amigo? Fica dando exclusiva pro Globo e não vem aqui no programa. E aí o Lucas acionou. Isso que você falou é tão interessante, porque o que a gente está vendo é que não tem os partidos, os políticos não estão interessados na eleição presidencial. Estão interessados nessa bancada. E você vê um outro movimento que é uma volta
essa turma que foi afastada pelo Mensalão, lá pelo ministro Barbosa, e depois pelo Lava Jato, com o Sérgio Moro, enfim, essa turma está voltando. A última fronteira deles é a Petrobras. Eles estão colocando ali todos os tentáculos em cima da Petrobras, que está mais ou menos ali protegida por conta de uma governança que foi aprovada lá atrás, enfim, que ainda segura, mas está todo mundo agora ali de olho já na Petrobras. Quer dizer, o presidente não importa nada, quer dizer, não tem poder para presidente, eleição para presidente, o negócio é ser deputado e fazer bancada e pegar essas emendas parlamentares, enfim. A preocupação dos partidos é de fazer bancada, porque com bancada de deputado federal, não adianta ser outro deputado, não. Estadual e senador, bobagem. Tem que ser federal. É esse que define fundo partidário, ou seja, nós tiramos, né, da democracia o financiamento privado, né, afastamos o investimento privado, que tinha seus problemas, mas era, de fato, uma participação democrática no ambiente capitalista, né, e estatizamos a política. Ao estatizar, se entregou a decisão ao dono de partido. Ou seja, se você é um candidato importante, que tem voto, isso é irrelevante se o dono de partido não quiser que você seja candidato. Ô, Paulo, está te esperando. Sempre. Todo mundo sempre te espera para falar alguma coisa. Isso que é vaidade. Isso que é vaidade. Paulo, é o seguinte: começo da semana havia aquele pânico. Tá tudo tranquilo, o Lula já ganhou. Agora, ao longo da semana, caiu a ficha. O Bolsonaro tem chance. Ele é o presidente, tem chance. O nosso amigo Brian Winter, brasilianista querido, que já sentou muito meses aqui na bancada do Manhattan, voltou do Brasil agora dizendo o seguinte: o Bolsonaro tem chance se ele investir na sua agenda de costumes, de cultura e não tanto da economia, se ele bater no Lula com força em questões culturais, na questão de corrupção, e agora essa questão nova que surgiu da questão do aborto. Você acha que o Bolsonaro tem realmente chance? Ou você vai falar que ele tem chance para manter o suspense dos marqueteiros e jornalistas? Não, de jeito nenhum. Eu não posso te enganar de jeito nenhum. Senão não tem onde jantar em Nova York. Mas vocês não se enganam. Já acabou a eleição, já está tudo decidido. Veja, Bolsonaro não cresceu por conta própria agora. Na hora que você enxerga o Moro fora do jogo, né? O Bolsonaro recebeu 4 pontos do Moro, mas isso é um movimento de antipetismo. Quer dizer, só lembrar as eleições de 14, que foram as últimas eleições normais que a gente viveu. Neste momento, Eduardo Campos e Aécio tinham 8 pontos, neste momento, né? E uma tinha 30 e tantos. Quando o Aécio vai para o segundo turno e abre e as turmas estão abertas, o Aécio tinha 48. Ou seja, aqueles votos, 22, que ele foi para o segundo turno, para os 48, eram no antipetismo. Hoje, se você considerar que a eleição fosse agora, com 12%, 13% de abstenção nulo e branco, Lula performaria 50% mais 1. Ganharia agora. Paulo, eu estou voltando da Ucrânia e vi fui lá por causa do Zelensky, e eu vejo semelhanças entre o Moro e o Zelensky. O Moro, como o Zelensky, não tem partido grande, não tem nem partido. Não tinha programa econômico, não tinha plataforma, sem comício, sem debate. O Zelensky pegou 70% do voto, só com a bandeira contra a corrupção na Ucrânia. Por que o Moro não conseguiu emplacar isso? O Brasil não tem. O Brasil é uma cleptocracia que não dá a menor bola para a corrupção. Por que ele não consegue chegar onde o Zelensky chegou? Aqui a gente teve um candidato que ganhou a eleição sem proposta, sem plano de governo, sem tempo de TV e prometendo combater a corrupção. Chama-se Jair Bolsonaro. Deu certo. Mas naquele momento, em 2018, aquele era o momento deu certo para ele, né, Paulo? Deu certo para ele, né? Vamos deixar claro aqui, deu certo para ele, porque o país está bem complicado. Sim, mas o tema corrupção é um tema de 2018, era inclusive o momento ideal de Sérgio Moro. Hoje não é. Hoje não é mais, quer dizer, mas mesmo assim, sem campanha, sem dinheiro, sem movimento, o Moro tinha 10 pontos nas pesquisas. É difícil você tirar um candidato de 10 pontos do jogo. Ou seja,
Isso é mais um sintoma de que a terceira via não interessa às lideranças, às grandes lideranças. Ô Paulo, mas deixa eu fazer uma pergunta Não, aqui, pode, chefe. pode. Ô Paulo, você não acha que o Moro, muita gente se sentiu traída pelo Moro depois das revelações da Vaza Jato? Quer dizer, quando vem a Vaza Jato e revela toda aquela... Enfim, todos aqueles procedimentos e tal, você não acha que muita gente ficou decepcionada e se sentiu traída, até porque aquilo pavimentou um retrocesso de todo mundo que tinha sido preso e tal, colocou em xeque tudo o que foi feito. Você não acha que há uma parcela que ficou muito chateada com o Moro, para dizer, para ser assim bem diplomática, mas muito chateada, traída por essas revelações da Vaza Jato? Só para acrescentar aqui, essa armação, quer dizer, tudo que o judiciário fez foi errado, tudo foi sacanagem do judiciário, esses caras não cometeram crime nenhum. Foi uma coisa planejada ou foi uma coisa desmontada, a construção que os procuradores, que a Lava Jato montou, foi desconstruída com muita habilidade no judiciário e porque os políticos brasileiros não têm o menor interesse em combater a corrupção. Ou não? Estou errado. Não tem pouquíssima coisa a acrescentar. É isso mesmo, é lógico. Desmontaram a Lava Jato. Você sabe da minha história com os irmãos, eu fui vítima e tinha uma visão muito crítica dessa história toda. É claro, toda operação nova que enfrenta o sistema tem excessos. E hoje eu entendo a Lava Jato um pouco assim na parte que lhe toca. Agora, que de fato desmontaram a Lava Jato, que ninguém tem interesse em apurar nada, é claro que desmontaram. O país não está preocupado com a corrupção. Não, eu concordo com o Paulo, para reforçar. Se o ponto central é a economia, não é uma questão de você ser de esquerda ou de direita, é o caso que eu acabei de comentar, da França. A bandeira da Marine Le Pen é a economia, custo de vida, e ela está chegando lá. Então me dá o nome de 3 países que saíram da pobreza e da miséria sem acabar com a corrupção. Difícil. Coreia do Sul fez isso, mas é muito corrupta. O melhor exemplo é a Coreia do Sul. Porque é um país que era um país atrasado há 50, 60 anos, hoje já é quase primeiro mundo e continua sendo um país com muita corrupção empresarial e corrupção da classe nível política. Do Brasil? Não, o Brasil hoje está mais corrupto, claro. O Brasil está mais corrupto. Mas a Coreia não é uma Dinamarca. Você viu? Você leu o Friedman? O Friedman faz as cleptocracias, né? Cleptocracia, que o mundo vai estar dividido entre cleptocracia... Autoritárias. Cleptocracias autoritárias e democracias. Ele cita 6 países que são cleptocracia. Explica para o brasileiro o que é uma cleptocracia autoritária. Assim. Você faz assim com a mão. A palavra é muito grega, muito sofisticada. Claro que é. Você garfa o dinheiro... Afanocracia. Se você trocar cleptocracia por afanocracia... Você governa só para o governo. Claro. O governo governa para ele. Não é para o povo. Ô, Lucas. Diga, coração. Mas no Brasil, cara, tem uma desigualdade imensa. Tem um país muito miserável. A Coreia do Sul era assim, esse cara... Não, mas não é só pro governo, não. Existe aí sim uma cumplicidade também das oligarquias. Não é só o governo que está roubando. É só você olhar. Está todo mundo tirando proveito do sistema. Então, claro. É só você olhar... Menos os pobres. Não, peraí, Lucas. Olha o primeiro governo Lula. Tava todo mundo feliz ali, a elite, os pobres, e rolou o mensalão. Foi alguém para as ruas no mensalão? Não foi ninguém, porque a economia estava bombando, houve um processo de inclusão muito forte. Esse ponto fica caindo no meu ouvido. Mas a mesma coisa com a China, é uma cleptocracia do primeiro escalão, mas ela ajudou os pobres, ela conseguiu tirar, mas com a corrupção eu concordo, claro. E quando você vê, hoje o que o país está vivendo, as pessoas ali comendo, você vendo as pessoas comendo osso, indo atrás de coisas... Cara, esse cara vem na lembrança dele o que foi o primeiro governo Lula, onde teve uma inclusão, onde foi proteína para a mesa dele. Gostou do papo, Paulo? Eu vou trazer o Gabriel também. Uma coisa, você sabe que na Ucrânia eu não vi nenhum sem teto. Ninguém pedindo esmola. As casas estão destruídas, né? Não tem teto, muita casa, né? Isso aí numa parte. Em Lviv não tem. E a gente andou muito em Lviv. Fomos para os subúrbios, a classe média baixa. Não tem ninguém pedindo esmola.
não tem nenhum sem teto. Sabe onde é que estão os ucranianos sem teto? Na fronteira do México, porque o Biden prometeu receber 100 mil e muitos vieram direto para cá. Então, lá, acampados em cabana. Mas em Lviv você não vê nenhum sinal de miséria. E outra coisa, um dia eu ouvi 2 buzinadas. Era só buzina de alerta, falando, cuidado com a marcha. Bip, bip. É um país Educado. super Mas educado. esse é o medo do Putin. Um país que fica mais próspero, mais democrático e que começou a combater a corrupção. É o pavor do Putin. Isso é uma ameaça para o Putin. E europeu. Bom, Um país Mais do que a OTAN. europeu. Mais do que a OTAN, essa é a ameaça. Vamos trazer o vereador sueco e mineiro para reforçar essa conversa. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Estamos de volta com Maimara, Maicaio, o guru e marqueteiro Paulo Vasconcelos e um mineiro vereador que se educa no mundo inteiro, se preparando para ser presidente do Brasil, tirar o Brasil do atraso. Gabriel Azevedo, futuro presidente. Não chegou nem a eleição de prefeito de Belo Horizonte e ele já me lança. A terceira via já está tão embaralhada. Você é a única via. Você é a única via para o A Brasil. via tem que ser democrática. Ô, Lucas, é um curso em Georgetown para lideranças latino-americanas e eu te resumo em 2 palavras: institucionalidade e respeito aos dados. Se a gente pega essas últimas pesquisas sobre democracia no continente latino-americano, Democracy Index, Freedom House, VDEN, a gente atrasou 30 anos, ou seja, estamos regredindo. América Latina inteira? Nós... Não. E aí eu ia falar, nós temos alguns bons exemplos. Costa Rica, Uruguai, Chile. E aí qual é o diferencial? Esses 3 lugares respeitam institucionalidade. Pode ganhar a esquerda, pode ganhar a direita, mas se cumprimentam, entendem o resultado eleitoral e alternam, respeitando as instituições. E respeito aos dados. Vou pegar o exemplo do Chile, para não puxar o saco. Está estourando o tempo total. Não, não tô Ele vai voltar, Como é ele vai como é que é a história? Nos 90 segundos. Você vai ser presidente? Ele vai ser presidente, pode falar. Eu vou pegar o Chile para não deixar a Mara aqui com a Costa Rica. Presidente Chará Boric. Ele falou esses dias, temos que respeitar a responsabilidade fiscal. Do mesmo jeito que tem gente negacionista de pandemia, tem gente negacionista de número. A esquerda chegando ao poder tem que respeitar a responsabilidade fiscal. Então, alternância no Chile de poder, Pinheira para Boric sem maiores sobressaltos, sem cagacer, nada. Mas o Chile faz isso desde a redemocratização. Por isso, ele tem Mara uma Luque alternância vai de avançar. poder. Por isso que é o Chile. Por isso vai avançar. O Uruguai também faz Imagine, isso. na primeira democracia do mundo, nos Estados Unidos, nós temos um presidente que não aceitou o resultado da eleição, o retrocesso. Então, institucionalidade e dados. Respeito às institucionalidades, respeito aos dados e com avanço democrático. É isso. Resposta é essa. Aí você devia traduzir isso em centavos, em reais. Porque... Traduzo. Traduzo em Não, reais. tá, se a gente respeita o resultado da eleição e respeita os números, você não gasta mais do que você tem. Claro. Né? Caio, você tem... Eu tenho uma pergunta para o jovem Gabriel, ainda jovem. 36 aninhos. Essa semana teve muito ouriço no Brasil, porque existe esse cenário de projeção de muito registro de eleitor jovem no Brasil. O que significa isso em termos eleitorais? Porque tem aquela noção, o jovem vai votar na esquerda. A ideia é que o jovem vota na esquerda. E agora eu falei da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, foi uma surpresa na eleição que os jovens homens votaram no candidato conservador e as jovens mulheres votaram no candidato de esquerda. Né? Então, rachou o voto. Por que elas votaram na esquerda? Ele era bacana? Não, os jovens teve uma coisa dos jovens machos, né? Tem essa coisa meio trumpista, que é uma
masculinidade tóxica, que você vê no caso do Bolsonaro. Tem um jovem brasileiro do sexo masculino que gosta do Bolsonaro, um jovem americano que gosta do Trump, que gosta do Putin. Tem uma coisa ligada a... Eu acho que o meu eleitor é jovem, Caio. Eu estou com 36, a minha faixa eleitoral vai de 18 a 40, 35, Porque 40. você é jovem? Não, porque o que eu proponho tem identidade com essas pessoas. É isso que eu queria dizer. Primeiro, você não tem só um tipo de juventude participando do processo. Você já faz um corte de cidade grande com o interior. São juventudes completamente distintas. Não dá para comparar o eleitor de BH, São Paulo, Rio, com o eleitor do interior do Mato Grosso. Segundo, você tem um corte também religioso. Não dá para comparar um jovem evangélico da Baixada Fluminense com um jovem que é católico, não praticante do interior de São Paulo. Eles têm uma visão de mundo distinta. Então, o que eu vejo... Primeiro, é positivo o jovem tirar o título eleitoral, porque um dos problemas do Brasil é que a geração anterior à minha não foi educada democraticamente, né? Então, ou seja, eu não aprendi com mãe e pai que votar é importante, porque eles não votaram. E já tem uma mudança geracional. Legal, então, isso. participar do processo eleitoral é importante, mas vem um conhecimento em seguida. Votar não basta. Democracia não se faz apenas de voto. Essa é a grande clivagem do mundo. O nosso retrocesso eleição tem na América Latina toda, praticamente. Só que nem todos os candidatos respeitam a democracia. Então, eu acho que tem esse fator e tem um outro fator. Terceira via se engalfinhando, a Lula de um lado, Bolsonaro em outro. Esse jovem está muito presente no mundo real, que eu não vejo a maior parte dos meus colegas da classe política estarem nesse mundo real. Você falou dos efeitos da Ucrânia, por exemplo, para o Egito, com o trigo. O efeito da Ucrânia, por exemplo, no Brasil, é gravíssimo em relação ao transporte coletivo nas capitais. Ônibus é um problemão que afeta jovem. Mudança na questão de empregabilidade é um problemão que afeta jovem. Então, qual candidato está tirando esse jovem da situação de desemprego, de uma incapacidade de se locomover nos grandes centros urbanos e de perspectiva? Isso está muito longe de um debate político que eu vejo. Ou descolar o primeiro emprego. Não mudar de emprego. O primeiro emprego. A maioria ainda não conseguiu. Claro. Mara, você pode perguntar para quem você quiser, Gabriel ou Paulo. Nossa, como você tá gentil. Não, pois não. Caramba! Agora eu fiquei até emocionada. Eu quero falar sobre a pesquisa da Genial. Aliás, quem estiver vendo pode baixar a íntegra da pesquisa aqui no QR Code, porque ela mostra Bolsonaro, apesar de todo o retrocesso que o país está vivendo nas questões ambientais, que fala ao coração do jovem, na questão econômica, enfim... ela mostra Bolsonaro se recuperando. E aí esse programa não tem hoje uma simples coincidência de 4 mineiros, né? Meu guru Paulo Vasconcelos, meu amigão Lucas Mendes e eu em conjunto com Felipe Nunes, porque nós pensamos o mesmo. A pesquisa mostra que a volta dos que não foram. É uma gente que não vai votar no Lula, porque o Lula está consolidado com o eleitor dele, não avança. Quem vai avançando é o Bolsonaro, à medida em que uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro não se configura, mas esse eleitor permanece antipetista. E ele vai retornando ao Bolsonaro. A pesquisa é uma boa notícia para ele, é uma tragédia para quem não quer nenhum dos dois, e é, sobretudo, um desenho de que no norte e no centro-oeste você vai classificando, também no sul, um eleitor bolsonarista, no nordeste, um eleitor lulista, e quem vai decidir, mais uma vez, as boas Minas Gerais, em conjunto ali com os nossos vizinhos secundários, o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas é Minas e São Paulo e Rio que vão tirar a dúvida desse jogo. Ô Gabriel, o que mais que te chamou a atenção nessa pesquisa? Olha, me chamou a atenção nessa pesquisa, primeiro, o efeito do auxílio do governo, ou seja, entre aqueles que receberam os valores do governo federal, surtiu-se voto. Você tem um aumento da intenção de voto no Bolsonaro e quem recebeu. Segundo, o fenômeno que é o Dória de rejeição. Ele conseguiu ultrapassar todos e é a pessoa mais rejeitada entre todos os candidatos. Então, aí fica a dica para quem está Isso que você está falando é interessante, porque no programa da semana passada, eu coloquei uma informação, inclusive, que você tinha passado, dizendo que o grande vencedor daquele desiste tinha sido Aécio. Sim. Mas na mídia saiu muito que era o Dória que era o grande vencedor.
Nós conversamos o tempo inteiro disso e, assim, por que eu sinto que o grande perdedor foi o Dória e quem ganhou, nesse caso, até o meme, foi o Aécio? Por quê? Ou seja, uma pessoa que ganhou as prévias no próprio partido não tem a consolidação do próprio nome. Parcela significativa dos tucanos não quer ele como candidato. Então segue rachado o PSDB, estimulando a candidatura do Eduardo Leite. Uma pessoa que precisa de uma cartinha para dizer que é o candidato, já não é. E naquele dia, todo o cenário de operação para prejudicar o Dória tinha profunda participação do Aécio, que quer, sobretudo, um protagonismo na sua candidatura ao parlamento e também com uma candidatura própria em Minas Gerais. Então, naquela quinta-feira, perdeu o Dória e ganhou o Aécio, a despeito de muitos veículos comentarem o contrário, porque acreditaram na versão que o Dória vendeu. Vamos ser francos aqui, naquele dia o presidente da Assembleia ligou para ele e falou, se o senhor fica, vai ter impeachment. O vice-governador ficou bravo com a atitude. Então, assim, o desmonte da candidatura Dória é total. Isso não existe. Aécio quer ser candidato a deputado federal e, claro, precisa de fundo partidário, apoio partidário para avançar e conseguiu nessa mexida toda. Porque eu encerro o comentário da pesquisa. Enquanto está todo mundo de olho na presidência, o mundo político já precificou a vitória do Lula e está preocupado com bancada federal, como vocês comentavam com o Paulo. Isso, para ser jogado, precisa de dois fatores. Qual? Fundo partidário e emenda parlamentar. É só olhar, algo que não está nessa pesquisa, mas tem que ser visto, crescimento das bancadas do PL, do Progressistas e dos Republicanos. 135 deputados. O mundo político está apontando para um caminho de manutenção de uma grande gororoba congressual. E aí pode ganhar Lula, pode ganhar Bolsonaro, todo mundo vai depender de um jogo parlamentar. Mas quem vai ganhar mesmo dinheiro são os gestores de carteira que estão de olho nessas pesquisas, assim, monitorando essas pesquisas ali no detalhe para ver cada um dos movimentos, onde que o Nordeste vai, enfim, quem consegue o que e tal. Ô Paulo, a pergunta, querida, é o seguinte. Eu e o Caio estamos perdidos nesse projeto de lei das fake news. Ontem à noite o requerimento de urgência foi reprovado pelos deputados. Reprovado ou aprovado? Foi reprovado. Reprovado. Vitória do Explique Bolsonaro. para nós, os gringos, qual é o drama? Não, você está perdido não é nenhum problema, não. Essa confusão é grande. Lucas, a gente chega mais uma vez atrasado nesse assunto. Primeiro, né, não dá para você ter uma internet que reproduz conteúdo jornalístico, né, que é apurado às custas de jornalistas competentes, salário, empresas consolidadas, tradição e etc., e não pague por isso. Esse é o primeiro movimento necessário. E isso é, de fato, o que mais incomoda. A outra coisa, que é a capivara que botaram na legislação, quando ela passou agora pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, é que os políticos, né, poderiam fazer nas redes o que quisessem. Ou seja, essa capivara ajuda a esse estado de coisas que a gente vive na política hoje da fake news. Fake news passou a ser uma arma estratégica fundamental. Ela foi mais ou menos usada em 2014, quando se dizia que se não votasse em Dilma, a Caixa Econômica ia fechar, né, a ajuda que é dada aos brasileiros, o Bolsa Família, ia acabar. Agora a mesma coisa. Bolsonaro ganhou a eleição com muito fake news, governa com muito fake news, tem uma operação profissional montada para isso. Portanto, passar essa legislação é necessário, ajustes, excessos têm que ser corrigidos depois, mas isso é fundamental. Mas, ô Paulo, esse PL da fake news, ele tem um nome muito bonito, que todo mundo concorda, o PL da fake news. Mas ele começou a colocar, por exemplo, um exemplo claro do artigo da imunidade parlamentar. Então, quem tem cargo, foi eleito, está exercendo um cargo, ele tem uma imunidade em relação aos outros. Então, ele pode colocar a fake news e a rede não tira ele, não vai tirar, ele não precisa cumprir aquilo que está determinado na rede. Eu acho que esse PL, ele acaba passando mais pano para fake news do que exatamente combatendo fake news. Essa questão da fake news, ela é muito, muito complexa. O que o PT fez com a Marina na eleição, na eleição antes da eleição do Bolsonaro,
Foi fake news, dizendo que Marina era associada a banqueiro, que ia tirar prato de comida de pobre. Aquilo aí foi uma loucura o que fizeram com a Marina. E foi fake news do começo ao fim. Nem existia a expressão fake news, Nem né? existia. Nem existia a expressão. Quer dizer, e claro, um PL da fake news, você, com um nome desse, é claro que você é a favor. Só que tem um monte de coisinhas ali no PL que inviabilizam, inclusive inviabilizam, mas dificultam muito o relacionamento ali dessas empresas, Google, principalmente Google, enfim, e outras, com os produtores independentes, que tem que pagar conteúdo jornalístico. Isso está claro para todo mundo, eles inclusive estão pagando em outros países. O problema é como se define o conteúdo jornalístico, primeiro, né, nas redes. Segundo, eu acho que existe um movimento, principalmente das mídias tradicionais, porque a tecnologia, ela revolucionou, e as mídias tradicionais, elas acabaram não encontrando esse novo modelo de negócios. Elas ainda estão ancoradas no modelo antigo e estão sendo atropeladas por esse novo mecanismo, porque, enfim, cara, eu tô com uma Manhattan Connection no My News. Quando que eu ia conseguir isso, meu amigo? Só que você fez um discurso aí. Eu não sei nem se a gente precisa mais um bloco. Mas eu tenho uma pergunta... Vai me demitir, tá brigando comigo agora. Ela fez uma pergunta pro Paulo, não fez? E eu tenho uma pergunta pro Paulo também. Não, é só o Paulo complementar, Tá bom. uma resposta, porque ele é brilhante. Minha pergunta é Uma sucinta. resposta curta e grossa. Onde ele concorda e discorda da Mara. Diga, Paulo. Na verdade, é o seguinte, eu discordo da Mara nessa questão do que é notícia e o que não é. Basta sair de um veículo formal, né, que seja uma empresa jornalística. Agora, se ela tem qualidade, se ela não tem, se ela é picareta, se ela nasceu ontem por oportunismo, vai caber ao eleitor resolver. Eu acho que tudo isso, me perdoe avançar, são os pais e as mães, né, falarem com os filhos para começar a ler e largar um pouco o celular. Essa super audiência da web, ela é uma coisa do mundo sofisticado, porque quando você vai para as pesquisas, aí nosso Felipe Nunes está aí, a nova pesquisa Quest, pergunte a ele, 70% das pessoas continuam vendo TV. Agora, Mara, se a TV é no My News ou na Globo, é TV. Aqui não é TV, Paulo. Essa é uma coisa que eu aprendi. Quer dizer, quando a gente foi, um grupo, né, de jornalistas, quando a gente foi fazer o My News, a gente aprendeu na prática. O YouTube, ele não é TV, ele é um outro bicho. E a gente está aqui... Até hoje eu não sei que bicho é. Você vai descobrir, você vai ver. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, no final do programa você vai falar assim, inscreva no canal, toca o sininho para ser avisado. Todo tempo. Muita gente não sabe ainda que o Manhattan está aqui no My News. Não, mas tem uma outra pegada. Por exemplo, enfim, tem várias pegadas, mas desde atores que acabam não indo na mídia tradicional, desde coberturas que até não tem espaço na mídia tradicional por ter uma limitação de espaço. Aqui não tem essa limitação de espaço. Na web, na verdade, não tem. De tempo. A gente está aqui, está no podcast e está no site, está em tudo ao mesmo tempo, enfim, o formato, sabe, de tudo. Olha aqui. O Caio está levantando o dedo ali, já levantou o dedo. Olha aqui, ali, ó. isso, você aparece na mídia tradicional? Marcas. Se pagarem, sim. Então, aqui a gente fala de marcas sem nenhum problema, enfim, aqui a gente fala, valeu, Genial, obrigada pelo patrocínio, não tem problema. Caio, fecha o bloco com o Paulo para a gente agradecer. Curto e grosso, uma pessoa muito grossa, falando em imunidade parlamentar. Paulo, sendo ingênuo, digamos você é o marqueteiro do Eduardo Bolsonaro. O que você diz para ele? Eduardo, você não pode fazer um tweet como que você fez contra a Miriam Leitão. Não pode. O que você diz para ele? Numa situação... Nada, eu nunca vou ser o marqueteiro do Eduardo Bolsonaro. Isso é YouTube, é virtual. Digamos uma situação, você é o marqueteiro dele. Boa resposta. Eu sei, mas tirou dele da reta, Eu quero uma resposta. Não, Caio, o que ele faz é um absurdo. Agora, o mais absurdo é imaginar que o que ele faz tem aderência na sociedade. Isso me causa um pânico, eu quero ir para aí. Exatamente.
Agora, Paulo, Mara, querido. só um comentário sobre o comentário da Mara. Vocês estão aí, né? Esses dinossauros ao seu lado foram os precursores, né, da TV fechada. Portanto, um dia a gente vai ter, sim, Eu, inclusive, né, o YouTube fazendo parte das nossas escolhas. Eu sei que é diferente, eu sei que o tempo é outro, mas esses caras aí criaram o primeiro programa de alta audiência na TV fechada. Não, Olha aqui, e sem barba. Esse programa tá cheio de barbudo aqui, cara. Tá certo. Barbicha ali, você tá de barbicha. A mais importante coalizão da história. De Jesus Cristo a Lenin passando pro futuro presidente. Não, eu tô de barba, porque aqui fazer a barba tá custando caro. Olha aqui, deixa eu só complementar uma coisa do Paulo, rapidinho. Você despede dele porque fecha o bloco. Não, Paulo, o que eu acho é o seguinte, as novas mídias, elas não vêm para concorrer com as mídias tradicionais, elas agregam, elas se complementam. Tanto que aqui no canal vem jornalistas de diversas mídias e a gente simplesmente entrega um conteúdo que vai complementar, que não tem espaço, enfim, mesmo uma cobertura que não tem espaço, por falta de espaço, enfim, na forma tradicional, você acaba complementando. É complementar, eu não vejo como concorrência. Eu acho que isso, as mídias tradicionais, falta elas perceberem isso. Eu concordo, mas pergunta ao Gabriel, Fala que vai tchau pra ele saber falar agora. melhor que eu. Nenhum eleitor do Gabriel tem televisão. Eu não consigo voto por mídia tradicional. Você sabe que o mistério para mim é o seguinte: o que o Paulo falou ali? Como é que esse programa deu certo na televisão aberta? Sim. Será que vai dar certo na sua televisão? Meu amigo, primeiro que é um canal. Não importa o meio, Lucas, E não mesmo. conta o importante segredo. É o conteúdo. E não Importante é esse programa aqui dá certo em qualquer lugar. Se juntar você, o Paulo e eu tomando uma lá no meu boteco e transmitir. E jamais conte. Paulo, nós vamos nos reconectar ao vivo. Lá no boteco dele. Isso, próximo encontro mineiro é lá no meu Fechado. bar. Muito obrigado, querido. Foi ótima a participação no Manhattan. Parabéns, está lindo o programa. O vereador e futuro presidente Gabriel Azevedo tem um quiz para o espectador do My News. Pode chamar de espectador? Audiência. Para o assinante do My News. Audiência, assinante. Ele gravou uma pergunta sobre estátuas de Nova York. Ele ficou intrigado. Agora vamos mostrar a pergunta dele e eu acrescento. Quantas estátuas em Nova York são de homens, mulheres, brancas ou negras? E agora a pergunta do Gabriel. Ô Lucas, trivia pro Manhattan Connection. Qual é o único brasileiro que tem uma estátua aqui em Nova York, bem no meio de Manhattan? Dica: estadista, cientista, autor, personagem muito importante do século XIX. Estamos de volta com o Caio, a Mara, o Gabriel e as estátuas de Nova York. E as respostas. Mara, você colou ou você vai chutar? Quem é esse homem? A pergunta do Gabriel. Quem é o cara? Eu vou chutar. Mentira, eu sei, porque eu tava com ele quando Vou contar aquela historinha, pode? Pode, óbvio. É porque nós já tínhamos almoçado, tomado uns vinhos, aí na hora que eu fui gravar. Aí tava gravando, Miriam Clark gravando e tal, e foi gravar a resposta. Aí ele, então, aqui José Bonifácio Oliveira. Aí eu falei, ô Gabriel, o José Bonifácio Oliveira é o Boninho. É o Boninho. Não é o Boninho. É o Boni, é o Boni. Não é o Boninho. A estátua é do José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência. É o único brasileiro que mereceu uma estátua nessa cidade, que tem 125 homens, 26. 150 total de estátuas e apenas 5 mulheres. Mulheres. Quantas negras? Uma. Não, tem uma negra, que é uma grande líder da abolição, a Harriet Tubman. Que quase virou nota, né? Vai virar nota. Vai virar nota, isso. Ainda bem que o Trump não foi reeleito. Porque se o Trump fosse reeleito, ele ia derrubar essa ideia. As outras estátuas individuais são Joana d'Arc, Golda Meir, Gertrude Stein, Eleanor Roosevelt e Harriet Tubman.
E a Estátua da Liberdade, onde é que ela está? Metade é nossa, né? No Jersey, né? Você vai querer roubar a estátua? Vou mandar invadir Nova York. Nós dividimos uma E a da estátua com Gertrude você. Stein, tá onde? Não lembro onde é que Tá está a pertinho Estátua de da você aqui, não tá? Sério? É, a gente estava caminhando e vi. Ah, eu quero ver. Mas tem uma história bacana que nós temos agora. Vai ter a segunda estátua de uma mulher negra, né? Que está atrasada por causa da pandemia, que é a primeira deputada negra no Congresso americano. Tem uma mais bacana. O quê? A primeira juíza negra no Supremo. Você vai me cortar? Eu ia contar a história. Ela Eu tem fiz o que estátua Aí, ainda. ninguém briga aqui, esses Mas dois ela- aqui tem que mas ter a alguém juíza- aqui. Primeiro eu falei, agora vai ter a segunda estátua da primeira mulher em Nova York, Shushan, que vai ter estátua. Agora, fora isso, nessa semana não tem estátua ainda, no momento histórico, a primeira mulher negra entrou no Supremo americano. Ele tá falando de estátua, não tá falando... É isso, do que- agora era o gancho para eu falar Lucas, e de qualquer da forma, a juíza Jackson. É. Que foi um momento vergonhoso, apenas 3 republicanos tiveram a decência de votar na juíza. Não. Enquanto a primeira mulher no Supremo americano, a Dale O'Connor, a Sandra Day O'Connor, há 40 anos teve voto de 98-0. Ou seja, um consenso no país que tinha que ter uma mulher há 40 anos isso aconteceu. Quando o país era civilizado, esse país está indo para o brejo com muita rapidez. Depois Ainda- do Trump... Ainda olha bem que eu vou aqui. para Costa Rica. Eu tenho 2 Eu vou morar na- pitacos vou aqui morar que na eu não Costa sei se a Rica. gente vai ter tempo de falar, que eu aprendi na Ucrânia, com boas fontes. Uma é dos evangélicos. 2.000 famílias ucranianas estão saindo de lá para o Brasil. A Ucrânia não consegue atrair evangélicos. Então está levando um plano bacana, eu vi, são 4 episódios. Eles deram um documento chamado ARB, Autorização de Retorno ao Brasil, que nunca na história foi dado para nenhum outro povo, nenhuma outra etnia, que não, só para brasileiro tinha direito. Então deram para esse visto para os evangélicos. E devem estar chegando, é capaz de estar chegando, vamos chegar, o primeiro avião chega essa semana com 250. Então, eles vão para lá como se fossem um Brasil recebendo, bacana, refugiados, mas tem uma parte do plano que eles não estão sabendo ainda, segundo a fonte. E que eles vão ter, depois de um ano, que eles, já com a cabeça feita, eles vão ter que voltar para a Ucrânia para fazer cabeça de ucraniano. A outra história é bizarra. Falou que ele ele conheceu uma família de saudita nobre, 84 sauditas, transferiram 480 milhões de dólares para o Brasil, compraram um condomínio fechado lá, se isolaram, todos eles aprenderam português, ou estão aprendendo português, e vivem como brasileiros, não querem nada a ver com os sauditas, mas também ninguém sabe onde eles moram. É um segredo. Então, se você encontrar um cara com um sotaque bizarro, assim falando, e você pode estar falando com um membro da família real saudita, podre de rico. Eu acho que a gente acabou o programa. Acabou? 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 Acabou. Olha aqui, muito obrigado e até a próxima Isso não é semana. o final do programa. Agora ele vai acabar.